Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Trabalhista Legal e hoje eu trago para vocês um vídeo daqueles que você precisa assistir até o final para entender de verdade o que está acontecendo com o direito dos aposentados. Nós vamos falar sobre a revisão da vida toda, trazer atualizações fresquinhas direto do Supremo Tribunal Federal, mas além disso tem um assunto que todo mundo está comentando e que de alguma forma também influencia sim a nossa pauta previdenciária. Estou falando do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está tomando espaço no STF e na imprensa. Mas antes de entrar nesse ponto, eu quero que você fique comigo porque eu vou começar trazendo as informações mais importantes sobre o andamento da revisão da vida toda, para que a gente consiga conectar tudo e entender o cenário como um todo. Antes de detalhar toda essa situação bombástica, deixa eu aproveitar e fazer uma chamada rápida. Você que está assistindo, já se inscreveu no canal Trabalhista Legal? Já deixou o like nesse vídeo? Já comentou revisão da vida toda já aqui embaixo? Faça isso agora, porque quanto mais engajamento esse vídeo tiver, mais pessoas vão receber essa informação. E se você puder contribuir com o botão Valeu aqui embaixo, você ajuda a manter esse canal ativo e forte na luta pelos direitos dos aposentados. Então, vamos começar lembrando que a revisão da vida toda não é nenhuma novidade. Esse processo vem sendo discutido há anos, passou por tribunais inferiores, chegou ao Superior Tribunal de Justiça e finalmente foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2022. Quando tivemos uma vitória histórica dos aposentados. O STF decidiu que o segurado do INSS poderia optar pela regra mais vantajosa, utilizando todas as contribuições, inclusive aquelas feitas antes de julho de 1994, para calcular sua aposentadoria. Essa foi a grande conquista, que ficou marcada como tema 1102 e que deu esperança a milhões de aposentados em todo o Brasil. Só que a história não parou aí. Depois dessa vitória, que já deveria ter resultado em execução e pagamento, a Advocacia Geral da União e o próprio INSS começaram a usar manobras jurídicas para tentar reduzir os efeitos dessa decisão. Entraram com embargos de declaração, questionaram a aplicação prática e, paralelamente, surgiram as ações diretas de inconstitucionalidade, especialmente a ADI 2.110 e a ADI 2.111, que começaram a gerar incertezas. Essas ações passaram a ser utilizadas como uma espécie de brecha para tentar limitar ou até anular o alcance da revisão da vida toda. E é aí que nós começamos a entrar no ponto mais recente dessa história. No mês de abril de 2025, o STF decidiu que os aposentados que já haviam recebido valores de forma favorável não precisariam devolver esses valores, mesmo diante de uma possível modulação. Essa decisão trouxe um pouco de alívio, porque havia o temor de que o INSS viesse cobrar de volta valores que já estavam no bolso do aposentado. Isso seria um absurdo, uma injustiça sem precedentes, e felizmente o Supremo fechou essa porta. Mas, em junho de 2025, veio outro capítulo dessa novela. A ministra Carmen Lúcia pediu vista de um recurso que tratava diretamente da revisão da vida toda, o que suspendeu a continuidade do julgamento. Isso atrasou ainda mais a definição, prolongando a angústia de milhões de pessoas que aguardam não só a confirmação, mas principalmente a execução desse direito. E a grande expectativa agora está em setembro de 2025, quando teremos a posse do ministro Edson Fachin como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Fachin, como todos sabem, tem um histórico muito favorável a OS aposentados em julgamentos anteriores, seja na reforma da Previdência, seja em temas previdenciários complexos. Ele sempre votou com sensibilidade social e dentro de uma lógica de justiça. Esse é o cenário atual. Vitória em 2022, embargos de declaração que enrolam, ADIs que tentam limitar, decisão parcial que já garantiu a não devolução dos valores, pedido de vista que trava o processo e a expectativa em cima da nova presidência do Supremo. E é nesse contexto que muita gente me pergunta, mas e o julgamento do Bolsonaro? Ele pode influenciar a revisão da vida toda? Será que pode atrapalhar? Será que pode atrasar? Será que pode mudar alguma coisa?
Até aqui eu trouxe as atualizações e você já percebeu que a revisão da vida toda está em compasso de espera? Não porque não tenha sido decidida, mas porque o Supremo, mais uma vez, demora para dar a palavra final e criar segurança jurídica. E é aí que entra o julgamento do Bolsonaro. Do ponto de vista estritamente jurídico, é preciso ser claro, o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que trata de crimes relacionados à tentativa de golpe e outros atos, não tem nenhuma ligação direta com a revisão da vida toda. São áreas distintas do direito. Um processo está na esfera criminal, outro na esfera previdenciária. O mérito de um não interfere no mérito do outro. Então, se alguém disser que o julgamento do Bolsonaro pode mudar a tese da revisão da vida toda, pode esquecer, isso não vai acontecer. Mas, e aqui é o ponto central do nosso vídeo, isso não significa que não haja influência. Existe sim uma influência indireta, e eu vou detalhar para você todos os aspectos. Primeiro, o julgamento do Bolsonaro ocupa a agenda do Supremo Tribunal Federal. Estamos falando de sessões longas, intensas, que se estendem de 2 a 12 de setembro de 2025. Isso significa que nesse período, toda a energia do tribunal, da imprensa e até da segurança institucional está voltada para esse caso. O resultado prático é que outros temas, inclusive a revisão da vida toda, ficam em segundo plano. Segundo, existe o fator do clima político. O STF, sabendo da repercussão gigantesca do caso Bolsonaro, evita tomar outras decisões de impacto social e fiscal ao mesmo tempo, para não sobrecarregar o noticiário nem tensionar ainda mais a relação com o governo e com a opinião pública. Isso é uma prática comum? Quando há um julgamento de alta temperatura política, outros casos relevantes tendem a ser deixados para depois, quando a poeira baixar. Terceiro, há a questão da logística. Com a segurança reforçada em Brasília, com toda a estrutura voltada para o julgamento do Bolsonaro, não há espaço para que um tema tão complexo como a revisão da vida toda seja tratado paralelamente. O STF prefere esperar e dedicar um momento específico mais tranquilo para julgar ou retomar o caso. E quarto, há a coincidência de datas. O julgamento do Bolsonaro termina praticamente às vésperas da posse do ministro Edson Fachin como presidente do STF, no dia 29 de setembro de 2025. E todos nós sabemos que o presidente do Supremo tem um papel fundamental na definição da pauta. É ele quem organiza o que vai a julgamento, quando vai e em que formato. Portanto, é muito provável que a revisão da vida toda volte à pauta sob a gestão do ministro Fachin, o que aumenta as chances de termos uma condução mais favorável. Percebe, então, que o julgamento do Bolsonaro não muda o mérito da revisão da vida toda, mas afeta o tempo, o momento, a prioridade. Em outras palavras, ele funciona como um grande obstáculo temporário que ocupa a agenda e empurra o julgamento previdenciário para depois. Isso é ruim? Sim, porque os aposentados não têm tempo a perder. Mas, ao mesmo tempo, pode ser positivo, porque ao esperar a posse de Fachin, podemos ter uma condução mais alinhada com os direitos dos segurados. Deixe-me dar um exemplo prático. Imagine que você entra com um processo contra uma companhia aérea por atraso de voo. Você ganha o processo, sai a sentença, é publicado o acórdão e a companhia precisa pagar. Mas aí, antes de pagar, ela entra com recursos protelatórios e o juiz demora para analisar. Esse atraso não muda a sentença, não tira o direito que você conquistou, mas atrasa a execução. É exatamente isso que acontece aqui. A revisão da vida toda já está no histórico, mas o STF, com embargos e ADIs, fica alongando o processo. E o julgamento do Bolsonaro, por ser um evento de grande proporção, acaba empurrando a pauta mais ainda. E nesse ponto, eu quero ouvir você nos comentários. Você acha que o julgamento do Bolsonaro vai atrasar a revisão da vida toda? Deixe sua opinião aqui embaixo, porque é muito importante a gente debater juntos esse momento histórico. Voltando, quando falamos de cenários possíveis, temos três principais. O primeiro é o cenário mais provável, a revisão da vida. Toda volta a ser pautada logo após 12 de setembro, mas ganha força mesmo depois de 29 de setembro, quando Fachin já estiver presidindo o STF. Nesse cenário, a tendência é que ele busque unificar a análise dos embargos da ADI 2.111 com o tema 1.102, dando uma decisão definitiva e segura.
O segundo cenário é a manutenção do plenário virtual para tratar de pontos mais técnicos, como a modulação de efeitos, e depois uma discussão presencial mais ampla. Isso pode alongar um pouco, mas ainda assim traria definições importantes. E o terceiro cenário, menos provável, é de novos destaques, novos pedidos de vista que empurrariam ainda mais para frente a conclusão. Mas aqui não é o julgamento do Bolsonaro que causaria isso, e sim a própria dinâmica interna do Supremo que já conhecemos. Portanto, a mensagem que eu quero deixar clara para você é: não se desespere com as manchetes sobre o julgamento do Bolsonaro. Ele não vai apagar a vitória que já tivemos na revisão da vida toda. O máximo que ele faz é atrapalhar o calendário, empurrar um pouco para frente, criar uma cortina de fumaça que adia a nossa discussão. Mas os direitos já conquistados permanecem. E agora, caminhando para o final desse vídeo, eu preciso reforçar uma coisa muito importante. A revisão da vida toda é o maior julgamento da história do direito previdenciário no Brasil. Ela não é apenas uma questão de cálculo, de dinheiro, ela representa o reconhecimento de uma vida inteira de trabalho, de contribuição, de esforço. Quando o STF decidiu a favor dos aposentados em 2022, estava reconhecendo que não é justo excluir contribuições antigas e reduzir benefícios de pessoas que trabalharam a vida toda. Essa é a essência da justiça previdenciária. O que nós precisamos agora é que essa vitória seja respeitada, executada, cumprida. E para isso precisamos continuar mobilizados, cobrando, pressionando, não deixando que a pauta esfrie. Porque do outro lado, o INSS e a AGO não descansam, eles estão sempre criando novos obstáculos, novos recursos, novas teses para enrolar. Então, eu peço a você: compartilhe esse vídeo com outros aposentados, com familiares, com amigos. Deixe o seu comentário, revisão da vida toda já. Inscreva-se no canal Trabalhista Legal, porque aqui você tem informação verdadeira, clara e atualizada sobre os direitos dos trabalhadores e aposentados. E se puder, contribua com o botão Valeu, porque isso fortalece ainda mais a nossa luta. Que Deus abençoe você, que abençoe sua família e que abençoe todos os aposentados desse Brasil. A luta continua e nós estaremos aqui juntos até que a revisão da vida toda seja não apenas uma decisão no papel, mas um direito pago e respeitado na conta de cada aposentado. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até a próxima!